Boa noite, né? Talvez muitos de vocês ainda não me conheçam. Meu nome é Lília, eu sou. Ai, tem um branco. Não, supervisora não, eu sou coordenadora lá no IMPAN, no turno da tarde, e fui convidada a começar a mediar os fóruns que a gente vai ter daqui para frente do IMPAN em Pauta, tá? E aí nós vamos dar o início. Eu sempre espero um pouquinho, porque as pessoas estão entrando ainda, né? Tem aquela dificuldade de entrar às vezes, então eu espero um pouquinho o pessoal chegar. Eu dou um prazo assim até às 20h10, mais ou menos, até um pouquinho menos, para a gente estar dando início. O nosso fórum de hoje tem como tema pandemia, como organizar. Só um minuto. Como organizar seus estudos em casa, certo? Nós vamos ter aí a participação da nossa colaboradora Fernanda Dolabella, psicanalista, e ela vai estar mediando esse fórum com a gente, tá bom? Daqui a um pouquinho nós já vamos dar início. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, pessoal, acho que eu não sei como é que é o costume quando é feito, né, no sexto ao nono e no EJA, mas acho que já deu para a gente estar começando agora, né? Nós vamos ter como mediadora a Fernanda Dolabella, que é uma psicanalista que tem nos acompanhado e que faz esse trabalho com a gente lá, muito assim, espontaneamente, e uma pessoa nota 10. Acabei de sair do outro fórum agora e, assim, eu ainda estou um pouquinho encantada, só que agora eu estou mexendo com um público diferente. Eu estava com os pequenininhos e, assim, é todo um linguajar diferente, mas eu espero dar conta do recado que eles pediram para eu estar fazendo. Fernanda? Fernanda? Oi, Lívia. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Fernanda. Muito bem-vinda novamente. E a Obrigada, todos Lívia. que estão aqui agora. Já podemos começar? Podemos, que já deu
8h10, eu acho que é o horário assim que eu deixo sempre 10 minutinhos para o pessoal acabar de chegar. Eu acho que tá bom, podemos começar sim. Podemos. Então, pessoal, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Fernanda Dolabella, eu sou pedagoga, né? Eu também sou psicopedagoga, eu sou psicanalista de formação, também sou doutora em psicanálise, e eu estou aqui para contribuir um pouquinho com vocês sobre rotina de estudo, né? Que é um assunto muito importante nos dias de hoje, porque o mercado de trabalho ele exige muito da gente, né? E a gente começa de cedo. E mesmo quem começou depois também tem que estar preocupado com isso, porque a vida não pode parar. Não é verdade? Então eu quero dar boas-vindas para vocês, dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse fórum, porque é de grande valia ter contato com as pessoas em tempos de pandemia, no momento em que está aí a sociedade passando por situações diferentes, coisa que não fazíamos noção do que seria, do que estaríamos enfrentando, né? O desconhecido, porque a gente não tem noção do que vai acontecer amanhã de fato, de como vai ser, como que a sociedade vai estar, como que as pessoas vão estar encarando tudo que vem pela frente. Então a gente está vivendo um novo, né? Algumas pessoas já estão trabalhando normalmente, outras não estão trabalhando, outras perderam seu emprego. Então, muitas coisas nós temos passado nesse período, mas eu quero vir aqui trazer um pouquinho de ânimo para vocês, porque eu também fui muito animada, e eu acho que a gente precisa disso, de pessoas que estejam ao nosso lado, que possam contribuir de maneira positiva, que conheçam a realidade, pelo menos um pouquinho, do que está acontecendo aí fora. Né? A casa da gente virou assim, de perna para o ar, as coisas já não são mais as mesmas, e a gente teve que refazer uma nova maneira de viver, de levantar todos os dias feliz, de regaçar as mangas, refazer a nossa rotina, colocar em equilíbrio os nossos hábitos e assim poder viver tranquilo em paz, diminuir um pouco a ansiedade, ajeitar as coisas agora para essa nova proposta de viver. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês de uma proposta, de vocês estarem aí adotando durante os seus dias, as suas semanas, o seu mês, uma rotina para que você se torne organizado, para que você dê conta daquilo que você propõe a realizar durante o dia, durante aquela semana, com dias da semana, com datas para os dias, né, distintos, as tarefas ideais. Né? Qual é a tarefa que eu tenho que executar, por exemplo, numa segunda-feira, o que eu posso estar fazendo? E como que eu vou colocar o meu estudo, a minha parte aí intelectual ativa nesse momento em que eu estou preocupado com tantas coisas e que aí nós vamos deixando também outras prioridades para depois e que isso não pode acontecer. Então, assim, eu falo que não importa a idade que a gente tem hoje, o que importa é a nossa vontade de ir além daquilo que eu consigo e ver que eu dou conta e que eu sou capaz. E isso vai motivando a gente cada dia mais, porque a gente vai percebendo que me delegaram uma função, mas eu dou conta de fazer muito mais do que aquilo que eu esperava. E que eu sou ativo para isso. E aquilo que eu não dominava tanto, eu vou passar a dominar, porque vem como desafio. E a gente precisa, de um certo momento, ser desafiado o tempo inteiro. Então, eu quero com muito carinho, passar uns minutos aí com vocês. Também quero que vocês participem. Né? Gostaria muito de ter a participação de vocês. E eu quero essa interação porque eu acredito que não é só transferir conhecimento, é partilha de experiência que faz a gente crescer. Ninguém cresce sozinho, ninguém vive sozinho, né? Não tem valor algum ser sozinho no mundo, porque o que adiantaria se eu não tivesse o outro para compartilhar os meus momentos de frustração e também os felizes, né? Os apertos da vida, mas também os momentos de vitória. Então, acho que tudo que a gente vem conquistando agora, nesse momento, em que as pessoas têm perdido tanto, é motivo para celebrar. Então, eu quero, nesse primeiro momento, pedir que Deus abençoe a nossa reunião, né? Cada lar, cada casa, cada família, e que a gente possa evoluir aí. Alguém quer comentar comigo o que vocês entendem por rotina? Alguém pode compartilhar, se manifestar? Alguém Posso corajoso? Falar? Pode, Charlie. Seja bem-vindo, querido. Bom, rotina é
quando a gente prepara algum, já tá na cabeça da gente preparar uma coisa e você sair dela, tipo como essa epidemia fez. E olha, Charles, eu vou te dar uma dica que eu também, que também serve também para os demais e serve para mim também. Muitas coisas que nós temos planejado têm ficado só na nossa cabeça. Mas o mais importante é a gente tirar da cabecinha, tirar da nossa mente e colocar aquilo para um papel. Às vezes tem uma agenda guardada lá que não está sendo usada, né? Um caderninho velho, coitado, esquecido, está pronto para ir para o lixo, e você pega aquele caderno e começa a colocar no papel aquilo que você tem em mente. Porque o que a gente tira da mente e coloca para o papel, aquilo vai tomando forma. Vai tomando forma. E isso é importante, a gente saber que, que as nossas, que a nossa meta, os nossos ideais, o que a gente planeja, pode virar aí uma prioridade de vida. Então, a gente pode começar se organizando pelas coisas mais simples que nós temos. A Líria vai colocar no chat para quem quiser, né? E achar que convém depois assistir, falando sobre rotina. É um quadro de rotina que vocês podem estar construindo. Pode ser no celular, através de aplicativo, através de bloco de notas, pode ser daquele modo tradicional, que eu também gosto muito de deixar ali no nosso campo de visão, toda hora eu passo, tenho acesso rápido, né? Se eu estou em casa agora, ou se eu levo para o trabalho, posso colocar dentro da bolsa, às vezes um papel assim, olha, eu começo a reduzir, pelo menos eu coloco por dias e carrego comigo o que eu tenho que desenvolver para também não precisar de carregar aquela agenda enorme, né? Tem lugares que nem cabe uma agenda enorme, mas eu posso colocar de maneira que seja viável, que eu dê conta de olhar cada vez que eu tiver uma necessidade. É comum nesses tempos agora de isolamento social, a gente ficar meio perdido na rotina, chegar ao final do dia e falar assim, puxa vida, era para eu ter feito tal coisa e não dei conta de fazer. Né? Por que eu não consegui fazer tal coisa? O que aconteceu comigo que eu não dei conta de realizar? Talvez porque faltou organização. Então, eu proponho para vocês a fazer um planejamento. Uma vida, ela precisa de um planejamento, ela precisa de seguir uma linha. Não pode ser de qualquer jeito, a gente não pode acordar de qualquer jeito, a gente não pode dormir de qualquer jeito. Né? Nós não somos qualquer pessoa, nós somos importantes. Então, pessoas importantes fazem coisas importantes. Então, eu me faço importante, né? Eu vou me dar valor, as pessoas vão me valorizar da maneira que eu me valorizar. Então, a minha rotina vai me ajudar a organizar também a minha mente. Eu não sou obrigada a lembrar de tudo o tempo inteiro. Na verdade, é tanta coisa na cabeça da gente, por que não ter uma colinha? Um quadro de rotina ajuda. Um quadro de rotina ajuda bastante, bastante, bastante. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre quadro de rotina? Porque depois eu vou falar sobre rotina de estudo e depois eu vou falar sobre uma autoavaliação muito importante. Alguém quer falar? Pode perguntar pelo chat também. Alguém quer participar? Tem alguma pergunta sobre quadro de rotina? Vocês acham importante? Bora, gente! Cadê o povo estudioso? Nossa, eu tô achando todo mundo muito tímido, gente. É a hora de perguntar. E a gente está com uma especialista aí, vamos embora. A Luciana. Você acha, sim, o que é importante, o quadro de rotina, Luciana? É isso que você quis dizer? O quadro de rotina é. Luan, isso mesmo. O Charles, a Luciana, o quadro de rotina é importante, porque a gente organiza a vida, organiza a mente e alivia estresse. A gente utiliza o quadro de rotina como um combate aos imprevistos. Né? Às vezes você planeja uma coisa e dá tudo errado. É o Caio. Muito bem, Caio. Muito bem. E aí a gente planeja, mas nada daquilo que a gente planejou acontece. E outra coisa, não precisa de ninguém ficar te lembrando nada, porque você dá conta. Né? Isso, Brenner. Você dá conta para uma boa organização. Isso, com certeza. Qualquer lugar que você estiver inserido, qualquer contexto social, você vai precisar de ser uma pessoa organizada. Organizada. Ninguém quer ter uma pessoa que não tem organização ao lado. Uma pessoa que não se organiza, as ideias também são desorganizadas. O ambiente é desorganizado, a vida é um tumulto.
É pura desorganização. E aí você começa a entrar em conflito. Isso. Quem tem planejamento tem foco. E quem tem foco tem que cuidar do seu foco para que nada te distraia. Obrigado pela participação. Então, se você se organiza, se você propõe uma meta e se você foca naquela meta, aí você tem que preocupar para nada te distrair, para você não sair do caminho. Não sair do caminho. Porque uma vez que você sai do caminho, é tempo que você perde. E você não pode perder tempo mais. Não é verdade? Todo mundo aqui concorda? Vocês podem perder tempo? É deixar a vida me levar igualzinho a música do Zeca Pagodinho ou eu levo a minha vida? É, isso mesmo. Eu levo a minha vida. Nós temos que assumir responsabilidades, né? Não delegar a nossa responsabilidade para o outro. E aí a gente começa isso quanto jovens. E eu vou dizer que dá tempo. Dá tempo. Eu não posso terceirizar a responsabilidade. Eu não posso transferir culpa porque uma coisa ou outra não deu certo. Eu tenho que ir lá e tentar de novo. Né? E eu só consigo fazer isso quando eu tenho aquilo pré-estabelecido. Um planejamento, um foco. Alguém tem alguma pergunta para fazer até aqui? Eu quero muito que vocês participem. Tem alguém aí que está disposto a participar? Porque às vezes a dúvida de um pode ser dúvida dos demais. Tem alguma coisa que vocês querem saber além do quadro de rotina? Mesmo tendo uma excelente memória, não podemos confiar nela totalmente, com certeza. Eu vou falar uma coisa sobre a memória, né? Porque o que é memória? É um lugar onde você armazena experiências. Então, nesse tempo de pandemia, as pessoas acham que acabou. Pois é. Olha, memória é um lugar onde você armazena experiências para depois serem lembradas, não é? Por isso que eu falo que a gente não tem que deixar só lembranças, não, a gente tem que deixar boas memórias. Porque as memórias, elas se eternizam. E o cérebro, ele precisa de um hábito para memorizar. Ele não consegue hoje você dar um recurso para ele e amanhã você já ter tudo em mente decorado. Não, tem que ter um hábito. E isso tem que ser rotina. Rotina. É um treino, é dia após dia. E perseverar. Nós temos que perseverar. Ela precisa persistir. Isso aí. Então, a nossa mente, ela precisa de ser treinada. É o que a neurociência fala. A nossa mente, ela precisa de ser estimulada. Quantas vezes eu converso com pessoas que falam assim, mas eu não gosto de tal coisa. Olha, nem tentou fazer. Ou não gosta porque o outro falou. Ou porque a primeira vez que tentou não deu certo. Não persistiu. Tá vendo? Como que você resume um fracasso? A falta de persistência. E o sucesso? Se você for pensar em Thomas Edison, não é? De primeiro, ele planejou e deu luz? Não. Muitos testes. Muitos testes sequenciados. Na verdade, quando as pessoas já nem acreditavam nele mais, ele foi lá e provou como um desafio que ele dava conta. Não é? Santos Dumont, o pai da aviação, a mesma coisa. Então, o primeiro monomotor que ele fez, deu certo? Saiu voando? Claro que não. Então, ele persistiu. Então, o sucesso, ele vem com persistência, ele vem com disciplina, ele vem com comprometimento. Se você se compromete com você está assumindo responsabilidade com você mesmo, não é com o outro, não. Porque ninguém precisa do meu sucesso para ser feliz, eu preciso. Não é assim? Mas o meu sucesso pode contribuir com a vida do outro, porque eu posso transferir aprendizagem, compartilhar experiência, partilhar coisas do bem. Por que não promover algo valioso na vida de alguém, né? Em busca da sua missão. Então, quando eu paro para pensar que eu preciso de ter rotina, eu estou parando para pensar que eu preciso de me tornar uma pessoa além do que eu sou hoje. Porque nós deixamos a desejar todos os dias. E nós temos que começar e terminar. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha, cada vez que você começa uma atividade pequena, aos olhos popular, que seja uma coisa simples, mas você dá conta de terminar, você foi vitorioso naquele dia. Então, a rotina, isso aí, nos leva à proatividade. A rotina, ela é importante. Ela é importante porque te leva a perceber que você é uma pessoa capaz. E ser proativo depende da sua vontade. Então, não adianta eu querer por você. Você tem que querer primeiro. E aí, através daquilo que você quer, eu vou pegar e vou contribuir com a sua história de vida. Porque nós escrevemos a nossa história de vida.
Nós escrevemos a nossa história de vida. O outro não pode ditar quem eu sou, quem você é, só você. Então, organizem-se, promovam uma rotina para vocês. Façam um quadro. Esse link que eu pedi para a Lilian partilhar sobre o quadro de rotina é muito importante. Então, você pode usar vários métodos para fazer esse quadro de rotina. Né? Então, olha, usar a sua criatividade, né? Que todos nós temos. Fala, Lilian. Aqui, eu acho que porque fica difícil da gente organizar tudo. Eu vou falar assim, foi colocado para a gente que a gente não poderia estar passando os vídeos, porque fica difícil a questão da internet de um e de outro e tal. Mas na hora que você quiser, que a gente tenta compartilhar, e se o pessoal concordar, porque eu acho interessante, aí você Eles me podem fala seguir. qual que você quer e me sinaliza direitinho, que a Tá, gente tenta compartilhar aqui para o tá pessoal, se o bom, pessoal concordar, tá tá bom? bom, tá bom. Tá ótimo, Lília, obrigada. Olha, Nada. alguma pergunta a mais até aqui, porque eu vou passar agora para a rotina de estudo, que eu acho que é um tema que nós precisamos. Porque, gente, se a gente não estudar, a gente não vai evoluir. E não é só para poder passar por esse currículo. Não, é porque na escola, durante os nossos hábitos de estudo, a gente pode crescer. Né? A gente consegue se organizar, ter bons resultados. Claro que a gente tem que cumprir esse currículo, né? Ele é aí estabelecido, a gente precisa de passar por ele. Eu não consigo chegar lá no 10º andar com um salto. Eu tenho que passar pelo primeiro, o segundo, o terceiro. Né? Então, eu vou passar algumas dicas para vocês terem sucesso no estudo. Né? Porque o mais importante do que a gente fazer aquele calendário maravilhoso, colocar 1001 atividade nele, né, é ser capaz de cumprir tudo que a gente coloca. Então, a gente não pode sobrecarregar o nosso calendário de estudo. Né? A gente tem que ser condizente, a gente tem que ter um perfil, e para isso você tem que estar o quê? Alinhado, saber o que você faz. Certamente você abandonará o seu quadro de estudo no meio do caminho se você não prestar atenção em algumas coisas. Primeiro é o quê? Avaliar o seu dia a dia. Né? Avaliar. O que você tem feito? Colocar no papel, tirar da mente, colocar no papel. Então, deixa eu avaliar o meu dia para eu criar agora meu hábito de estudo, porque eu preciso evoluir, eu não posso ficar do jeito que eu estou. Eu preciso caminhar, né? Porque lá na frente eu tenho que me encontrar um sujeito de sucesso. Então, eu vou avaliar o meu dia, né? Tem que ser dedicado? Tem. Aí você pode avaliar. Eu tenho conta própria, assim, eu consigo viver por conta própria, eu tenho alguma coisa que me faz ter minhas finanças, posso colocá-la também. Às vezes eu dedico uma parte do meu tempo para poder ganhar um dinheirinho, também tenho que colocar. Ah, eu faço além da escola, o que eu faço? Um cursinho? Uma palestra que eu assisto? Agora, nas redes sociais tem muita coisa gratuita para participar, tem muita palestra, tem muitos cursos pequenos, não é? Alguns até dão certificados, então é bom a gente pesquisar. Ah, eu faço alguma coisa assim sobre esporte, né? Idioma, eu faço uma aula de reforço, o que eu faço? Você vai ter noção daquilo que você faz durante o seu dia e colocar no papel. Porque só assim você vai começar a se organizar. Né? Você precisa ter em mente as suas atividades da semana. E aí você pode começar a criar um calendário semanal. Você vai colocar nele todas as suas obrigações. Outra coisa que é importante, gente, é escolher um lugar para estudar. Não é legal cada dia você estar num lugar. Não. Não é legal, não é organizado, cada dia você está num lugar para estudar. O seu cérebro não consegue entender que aquele lugar ali é uma realidade, de fato, destinado para estudar, onde ele precisa de absorver conhecimento, não é? Onde ele precisa de memorizar certas coisas, trabalhar a arte da compreensão. Então, ele precisa de ter um espaço adequado. Olha, e esse espaço deve ser, claro, que é a escolha de vocês, lógico. Ele tem que ter um ar de plenitude. Eu sempre falo isso. O que é isso? Trazer paz. Ele tem que ser silencioso, embora, em algumas vezes, eu gosto de colocar uma musiquinha de fundo. Até alivia o estresse. Quando a música, por exemplo, não tem letra, ela só é instrumental, eu aconselho, sim. Tem muitas músicas aí utilizadas para meditação durante o estudo que te ajuda a ter foco, a concentrar. Você pode adotar isso. Você precisa de ter um lugar para você se apoiar, uma mesinha, uma escrivaninha, um banquinho, algo que te proporciona o que? Conforto.
Como que você vai estudar de qualquer jeito, com aquele monte de livro no colo, apoiando para escrever? Não tem como. E mesmo que seja com PC, com computador, com notebook, ou através do celular, é ideal que você tenha um lugar para apoiá-lo, né? Arruma alguns recursos, apoia numa garrafa, né? Assim, coloca uma bolsinha atrás, mas que você deixe seus braços livres para tomar nota das coisas. É importante você fazer registros, né? E outra coisa, não pode ter distrações. Não pode ter distrações, nada que te tire o foco. Então, é importante também que na hora que você faça o seu hábito de estudo, avisar as pessoas que você convive com elas. Olha, gente, eu vou estudar, então, por favor, nesse momentinho, evite me chamar para você concentrar e nada te distrair. Claro que nesse momento agora, a conexão com a internet é importante, importantíssima, eu preciso. Né? Ah, gente, olha, o Google te dá tudo, mas cada vez que eu vou no Google pesquisar, eu estou adquirindo conhecimento, porque eu tenho que ler o que eu estou pesquisando. Eu tenho que saber se aquilo está de acordo, coerente com o que está me pedindo. Então, também estou adquirindo conhecimento, sim. Eu estou indo atrás de informação. Ninguém peca por ir atrás de conhecimento. A gente, sabe por que a gente peca? Por ignorância. Nós pecamos por ignorância. Então, olha, a única coisa que ninguém tira de você, ninguém tira de mim é conhecimento. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é para deixar tudo na sua mão. Por exemplo, água. Água. Estudar nos consome. Então, a gente tem beber água. Coloca uma garrafinha de água, uma squeeze, coloca ela aí do seu lado. Coloca seus materiais todos organizados, próximo a você. Dá uma preguiça ter que ficar levantando toda hora para pegar uma coisa, porque eu esqueci. Então, já se organiza. Olha, amanhã eu vou estudar tal assunto. Já deixa essa ali do lado, né? E manter o lugar o quê? Limpo. Não dá para estudar em lugares sujos, desorganizado, mal iluminado. Esse lugar tem que estar iluminado, tem que estar limpo. Passa um paninho lá na mesa, organiza, limpa a tela do seu computador, pelo amor de Deus, a do seu celular. Não é aquela coisa grudada, não dá. Então, mantenha-se isso em evidência para você. Você precisa de estar num ambiente iluminado, arejado e limpo. E aí você pode montar um cronograma para as disciplinas que vocês vão usar, que hoje nós chamamos de objeto de estudo, né? Que é aqueles conteúdos que a gente vai abordar. Então, olha, tem gente que tem mais dificuldade, por exemplo, em biologia, então vai estudar mais, né? E aí você vai pegar aquele assunto que você tem mais dificuldade e colocar ele mais vezes durante a semana. Olha, eu não tenho muito tempo para estudar. Então você distribua isso durante a semana, de forma que você não precise de ficar muito tempo, mas o tempo que você dedicar vai ser suficiente para você adquirir conhecimento. Porque também você não precisa de ficar estudando demasiadamente, sendo que você tem outras coisas para fazer. Né? A cabecinha da gente hoje isso, para tantas coisas. Então, a primeira coisa é separar os seus dias da semana que você quer estudar, se você não conseguir estudar todos os dias. E aí você pode fazer uma rotina da seguinte forma: a cada 30 minutos, vocês que são maiores, eu sei que vocês dão conta de estudar mais, mas nesse momento em que a gente tem vivido tantas coisas de estresse, é bom a gente se organizar de maneira que a gente suavize a nossa rotina, os nossos dias. Então, a cada 30 minutos que você estiver ali fazendo uma leitura maçante, aquela que te pede mais atenção, dá uma pausa de 10, levanta, bebe uma água, vai no banheiro, lava o rosto, né? Fique sabendo de uma notícia, socializa um pouquinho com a família e fala assim, gente, vou voltar ali mais 30 minutos. Né? E aí você toma partido da próxima. Outra coisa que é importante para o nosso cérebro entender que aquele hábito é real, porque a mente não sabe distinguir realidade de ilusão. Então, tudo que você oferece para ela, ela pega como verdade. Então, o que você precisa? Dar para ela horários fixos. Horários fixos. Pode até ser flexível em algum momento, um dia eu estudo 30 minutos, outro 35, passei um pouquinho, não importa, porque eu dou conta, mas que seja horário fixo. Né? Olha, se eu tenho um espaço livre entre 7 e 10 da noite, então eu vou separar esse espaço de 7 às 10 da noite. Olha, se meu hábito funciona melhor, né, com os meus estudos no período da manhã, então eu vou separar o período da manhã. Isso é importante. Então, mantenha os seus horários fixos. Né? Se organize. Né? Afinal, nós estamos falando de rotina. É para organizar os hábitos. Outra coisa que eu acho importante para que os seus estudos fluam muito bem é cuidar do seu corpo. Cuidar do seu corpo. Cumprir uma rotina de estudo, gente, consome muita energia. A gente fica um
caco, depois de um longo período de estudos. Então, olha, você pode separar aí, olha, pelo menos de 2 a 3 dias na semana para você fazer umas atividades físicas, uma caminhada, né, consertar a sua alimentação, e pesquisar mesmo. Né? Depois a gente pode até promover outras dicas aí de alimentação, o que você pode mais consumir maior quantidade no período da manhã, o que você tem que retirar, as refeições mais importantes, aqueles alimentos que te dão mais energia, quais devem ser substituídos, não é verdade? Coisas que podem ser indicadas para pessoas que não têm riscos de saúde, porque aí tem que consultar um médico, mas a gente pode sugerir coisas naturais. Uma vez que a nutrição nos propõe coisas mais naturais do que industrializadas, aí já tem uma dica importante, né? Outra coisa, além de cuidar do corpo, para esse hábito de rotina de estudo, é fazer essas pausas que eu falei. Porque, além da gente estar pausando a mente, porque ela fica muito cansada, e é muito tempo diante da tela do computador, se você não tem ali o livro físico, né? As vistas cansam, a nossa mente fica cansada, e aí, para para evitar que você fique irritado demais, dê umas pausas. Não fica assim, eu dou conta, mas você já passou muito tempo, dê pequenas pausas. Outra coisa que eu posso propor para vocês são pausas maiores, que são os momentos de lazer. Se você tem uma disciplina e você está seguindo esse foco, está ali rigoroso com isso, por que não tirar uns momentos de lazer com sua família, com seus amigos, mesmo que seja em período de isolamento, mas às vezes uma chamada de vídeo resolve o problema, interagir no WhatsApp, não é? Então deve estar presente no seu cronograma, quando você for prepará-lo, essas pausas, esses momentos de lazer, uma pausa para o almoço em família, um lanche em família, né? Conversar com alguém para distrair, a gente precisa de atenção e também dar atenção. Então, descansar a mente é importantíssimo, que aí você ganha fôlego e volta, olha, com aquele vigor, né? Volta com tudo dos estudos. Então, faça a pausa a cada 30 minutos e invista em diferentes métodos. Você não precisa de ficar o tempo inteiro estudando da mesma forma. Hoje nós temos aí recursos diversos, nós temos videoaula, nós temos livros, palestras, textos, pequenos textos, resumos. Né? A gente pode também compartilhar videochamadas para poder estudar com alguém que tem mais habilidade em determinado assunto. Aí, nesse momento, olha, sandalinha da humildade, bora pedir ajuda, né? Não tem por que ficar aí se resguardando quando a gente precisa de evoluir. E quem sabe mais estender a mão para puxar aquele que precisa de caminhar com a gente, né? Porque isso é importante. E aí vocês podem investir num outro hábito que eu sempre falo aqui na minha casa e que eu construí para mim, que é o hábito de leitura, mas ler aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, aquilo que enche a minha alma de vigor e alegria, né? Então, quer dizer, eu faço uma leitura gostosa, depois eu pesquiso aí um filme ou uma série na Netflix que fala daquilo, né? Vou ali comparar, porque ali eu estou trabalhando o meu lado que elabora, que cria, que compreende, não é? Porque tudo na vida da gente são códigos, né? Nossa arte de compreender vem de símbolos, e aí você imagina um personagem, na hora que você vai ver uma série, um filme, vê que aquele personagem não tem nada a ver, e aí quando você percebe, você está aí, aprofundando na arte de compreender, que é a verdadeira arte de estudar português. Né? Então, tem várias maneiras de você estar fazendo coisas gostosas e utilizando propostas para estudar. Então, faça suas revisões. A cada 15 dias, faça um plantão. Né? Faça um plantão. Pega aquela lista de atividades, de exercício. Matemática, por exemplo, a área aí da exatas precisa de treino. Precisa. Tem que tirar da mente, tem que fazer, olha, tem que escrever, tem que calcular, tem que colocar a mente para funcionar. E aí eu venho dizer para vocês, com muita alegria, que quando a gente define objetivos e metas claras, né, você precisa de saber onde você quer chegar. Então, para isso, precisa saber descrever o seu objetivo. Como que eu vou saber descrever meu objetivo? Pensar quem eu sou e o que eu quero para a minha vida. Você precisa definir o caminho até o objetivo e pontuar o que você pode conquistar a curto prazo, a médio prazo, aquele que vai demorar mais um pouquinho, né? Você precisa de saber quanto tempo eu vou gastar para poder conquistar tal coisa. Então, defina metas, estratégias diárias, porque pode acontecer imprevistos, plano A, plano B e plano C.
né? Afinal, sua rotina, ela pode ser flexível. Você pode alterar até acertar, né? Então, pega essas dicas que eu dei para vocês, né? Que eu espero que vocês recebam de bom grado, que vocês gostem dessa proposta de estudar de maneira organizada, lembrando que daqui a um tempo vocês serão o que são hoje, né? Então, se você olha para a sua vida hoje e não gosta do que vê, tá aí o ponto de partida. Então, é mudar. Então, se eu olho para a minha vida hoje e eu vejo que daqui a 10 anos eu sou o que eu sou hoje, se eu não gosto de nada, então eu tenho que mudar tudo. E por que não? Não é verdade? O que o mercado de trabalho está pedindo? O que as pessoas esperam de você? O que você espera de você? O que você conhece de você? Que tipo de profissional você é hoje para aqueles que trabalham? Ou que tipo de profissional você quer ser amanhã para aqueles que estão aí em busca de um sucesso no futuro? Então, seja algo promissor para você. Não dependa das pessoas integralmente. Nós precisamos das pessoas, mas nós devemos depender de nós, porque o primeiro passo é nosso. O primeiro passo quem tem que dar é a gente. Né? O meu caminho, o meu percurso é tão importante quanto a minha chegada. Pode falar, Lília. Liga seu microfone. Eu tô aqui, assim, eu peguei muito para mim, sabe, Fernanda? Igual, assim, muita coisa que você falou tem a ver com o que eu comecei e com o que eu tentei fazer depois. E agora eu vou mudar de novo, você entendeu? Porque, assim, eu trabalho em 2 escolas, eu não estava dividindo horário, eu não tinha quadro de horário, era uma confusão danada, minha vida estava uma confusão. Adoeci, certo? Só não peguei licença, porque eu falei assim, não, eu vou embora, eu tô de quarentena, eu tô dentro de casa, como é que eu pego uma licença? Aí eu fui embora, né? Mas aí eu comecei a ver algumas coisas, ouvir seus toques, ver suas dicas lá no seu canal. Aí eu peguei e falei assim, não, gente, peraí, basta só eu organizar e me dividir. Porque apesar de ser supervisora e coordenadora, e professora, principalmente, eu ainda estou estudando também nesse momento de quarentena, só que eu não tinha aquela questão de organizar um espaço para eu estar, de falar com a minha família, peraí, agora eu estou fazendo isso. Então, assim, estava uma loucura. Só um minutinho que tem mais uma pessoa entrando. Então, estava uma loucura. Então, estou pegando muito de tudo isso que você falou. Muito obrigada, estou aprendendo demais, entendeu? E sabe, Nossa, para mim vai ser excelente. Essa questão de criar uma rotina. Eu deixava coisas por fazer, por querer fazer tudo ao mesmo tempo. E agora eu vejo que não tem que ser assim. Eu tenho e que a gente não tem que realmente... dar conta de tudo, não, Lília. Exatamente. Outra coisa que eu achei o mais importante, agora eu tenho 2 cadernos, e nos meus cadernos eu anoto. Ainda tem uma agenda onde eu anoto os cursos que eu estou fazendo. Então, assim, eu consegui. Hoje eu não dei conta de assistir essa aula, mas eu assisto ela amanhã. Eu assisto ela em um outro momento. Hoje eu quero assistir uma série. Gente, eu não sentava para ver uma série na Netflix, eu assisti uma. Eu falei, gente, que coisa bacana, você vê uma televisão, se você se organizar e se planejar, tiver realmente esse quadro de rotina, você consegue fazer alguma coisa. Senão você não sai do lugar, não. Você roda, 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 faz 1000 coisas ao mesmo tempo, não faz nada, como se diz assim... não é que a gente é perfeito, mas não faz nada legal, entendeu? Tipo, eu não estou conseguindo achar a palavra agora, mas tipo assim, você não consegue fazer nada, roda, que seja roda, prioridade, roda. Né? Isso, exatamente. Muito obrigada. Para mim foi, nossa, está sendo excelente. E eu vou seguir, tá bom? E muda mesmo. Toda vez que você achar necessário, ou quem achar necessário, muda a rotina. Primeiro, ela não tem que ser uma regra, né? Olha, tem que ser sempre do mesmo jeito. Não. Ninguém acorda do mesmo jeito todos os dias. Alguém aqui acorda do mesmo jeito todos os dias? Porque eu não acordo. Então, tem dia que eu tô mais sensível, tem dia que eu tô mais ríspida, tem dia que eu tô mais melancólica, tem dia que eu tô uma alegria em pessoa. O povo aqui de casa pensa assim, meu Deus do céu, o que deu nela? Então, cada dia eu acordo de um jeito. Tem dia que eu acordo num mau humor, né? Aí a minha filha que está acostumada comigo, falando para ela, vira para mim, fala, mãe, dorme e acorda de novo. Né? Então, quer dizer, coisas que acontecem na vida de todo mundo. Então, ninguém acorda igual todo dia. A gente acorda diferente porque nós somos diferentes todos os dias. Nós somos seres em construção. Todo dia a gente está se promovendo, se construindo. A gente não está pronto. Está longe da gente estar pronto. Eu acho que é só no dia que a gente fechar os olhos
né? E assim eu vou dizer para você que o percurso é mais importante que a chegada. Então, faça do seu percurso algo saboroso. Nós temos que ser sal e luz na nossa vida, na vida das pessoas, porque quem passa leva um pouco da gente. E quem passa, deixa um pouco dele, né? Tem um vídeo que a Lília vai colocar aí. Lília, coloca o de rotina de estudo e já coloca de uma vez o outro, porque falta só 15 minutos. Coloca É o isso que eu outro queria te sobre... falar. Eu vou colocar os links, Isso, e aqui tem aqui duas perguntinhas no chat que eu queria então, saber se você gostaria de pode. responder. Quero. É, a Kelly e Miguel, que está escrito aqui. Eu gostaria de dicas para colocar meu filho para estudar neste momento de tantos desafios. E a outra, eu não Deixa eu estou responder conseguindo. essa. Tá, porque daí seja mais Obrigada, sucinto e eu vou Marilene. colocar os dois vídeos aqui agora no link, tá Obrigada. bom? O que eu quero dizer para você ajudar seu filho a estudar? No primeiro momento, é preciso a gente se doar. Quando eu vi que as coisas estavam saindo do meu controle na minha casa e que os meus filhos precisavam de mim e que eu estava assim de ponta cabeça, mesmo eu sabendo um tanto de coisa, eu tive que me doar. Então, no primeiro momento, eu me doei para eles, eu sentei com eles. Então, eu fiquei quase 15 dias sentando todos os dias com eles. Só que os 2 primeiros dias eu sentei tempo integral. E eu segui à risca esse planejamento que eu estou falando para vocês. Então, funcionou comigo. Olha, tudo que eu passo para alguém, primeiro eu tenho que ser o meu laboratório, porque se não funcionar comigo, porque eu sou muito persistente, se não funcionar comigo, eu não vou passar para frente. Então, eu sentei com os meus filhos. Os 2 primeiros dias eu fiquei tempo integral e deleguei funções e responsabilidade para eles. E eu acompanhei metodicamente nesses 2 primeiros dias. Dali em diante, eu sentei na hora que começou. Olha, tá hora. Sentei. Fiquei um pouquinho, falei, agora faça isso que eu vou ali lavar uma louça. Então, daqui 10 minutos eu estou voltando e eu quero ver o que você conseguiu fazer. Quero isso aqui pronto. Vinha toda hora monitorar. E eu fui delegando autonomia. Então, cada dia eu fui me distanciando. E ele foi provando para mim que ele era capaz sozinho. Ele foi tomando gosto que ele conseguia fazer sozinho. E aí, agora, o que eu faço? Eu chego na porta do quarto, né? Eles estão lá sentados. E aí, já fez aquilo? Já, mãe, aqui, ó. Aqui, eu tô com dúvida em tal questão. Eu ponho um ponto de interrogação que daqui 10 minutos eu volto. Se você quiser ir dando uma lida. Então, quer dizer, eu faço com que eles vão em busca do conhecimento outra vez antes de recorrer a mim. Porque eles dão conta. Tem coisa, gente, que eu não sei mais. Tem coisa que eu estudei, olha, e o meu método que eu aprendi, da aprendizagem da época, era totalmente diferente. Né? Tem hora que eu falo uma coisa com a minha filha, ela, mãe, isso não existe, não. Eu, não é possível. Eu aprendi assim, né? Então, eu sou daquela época que a gente tirava cópia de mapa. Hoje, você dá um Ctrl+C ou Ctrl+V. Então, se você não se doar, nesse primeiro instante, o seu filho não vai criar hábito. Outra coisa, quem sabe você se desperta para continuar estudando ou para voltar aos estudos, porque a gente também, quem ensina, quem compartilha, quem acompanha, começa a tomar gosto. E não tem idade, não. Não tem idade. Não tem idade. Você consegue, quem sabe acompanhando seu filho, você volte a estudar, né? Eu, dou maior força. Lília, qual que é a próxima pergunta? Peraí, deixa eu voltar no chat aqui, só um O minutinho. Igor quer falar alguma coisa? Parece que ele ligou o microfone e eu interrompi. Peraí, que eu tô voltando. Não? Walter Boaventura, ele coloca assim, professora, quando eu vou fazer a atividade é meio difícil, porque eu, naquele momento, eu posso muito bem fazer outra coisa, como ver vídeos e etc. E isso pode sim. Então, o que você pode fazer, já que você gosta de ler vídeos? Pega o assunto que está sendo abordado naquela atividade. Vai lá no YouTube. Digita o título daquele assunto. Assiste um vídeo. Então, primeiro você vai saciar o seu ego, assistindo o vídeo que você gosta. Você vai dominar o assunto e depois você vai fazer a atividade. Por que não? A Maria Eliane quer perguntar alguma coisa? Não? Então, gente, assiste vídeo sim. Cumpra o seu compromisso das atividades, mas assiste seus vídeos. Pode acessar. As redes sociais estão aí, os canais estão aí para a gente pesquisar, não é? Então, olha, assista vídeo com o assunto. Você vai tirar suas dúvidas. Assiste mais de um, se você quiser.
tá? Outra coisa, a escola também está aberta para vocês nos canais de comunicação. Vamos supor que você precisa de um professor, vai lá, deixa uma mensagem para ele. Ele pode tirar sua dúvida de uma certa forma. O que acontece? A gente, como estudante, é assim, o professor toca no assunto, opa, a memória desperta. Oh, é mesmo, já sei como é que é. Então, faça isso, utilizem os meios de comunicação que nós temos hoje. Vamos utilizar tudo a nosso favor. Deixe mensagem lá para o seu professor. Te garanto que ele vai ficar muito feliz, porque ele também precisa de transferir aquilo que ele sabe, ele também precisa de aprender com você. Quando você pergunta, a gente aprende muito mais, porque você também estimula o professor a estudar, né? Faça isso. Tem gente que não está conseguindo assinar a lista de presença, Lília. Eu já estou olhando aqui, ela está toda liberada, eu fui abrir novamente e estou mandando novamente o link aí agora. Isso. Aí Então, eu já Lília, acho que é uma configuração mais assim do próprio celular. A gente teve um problema desse, mas eu não entendo o porquê. Porque ela está totalmente liberada. e é muito. Oi, Igor. O Igor disse oi. Quer perguntar alguma coisa? Alguém quer Não, é a perguntar? lista de presença. Ah, tá. A Lília já está disponibilizando, tá? Ela colocou o link no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente encerrar? Fernanda. Oi, amor. Aline, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Fernanda, eu sou professora, né, do EMPAM, e além da rotina, a gente tem que se preocupar muito com a coisa da cadeira, né, essa coisa como é que chama? Tem até a ciência, né, que estuda essa coisa do corpo, dependendo do que você faz repetidamente, você pode criar consequências, né, no seu corpo, na sua coluna. Ah, Então, por isso que o lugar tem que ser confortável. essa coisa da dica dos pés, né? De colocar talvez uma coisa para apoiar os pés, que a gente às vezes faz de qualquer jeito, que pega, vai para a cama. Verdade. Não é aconselhável estudar deitado, né? Você precisa de seguir uma postura, né, gente? O que é sério, né? Claro que fazer uma leitura que você gosta, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas quando fala de estudar, né, posicionar, colocar uma almofadinha, ou então você pode enrolar uma toalha, colocar atrás das suas costas para você, cumprir aquele espaço, ocupar aquele espaço da sua coluna que fica ali sem apoio, você pode sim. Olhar, observar, por exemplo, né, se a altura da sua mesa e do seu computador, do seu celular está de acordo com o seu campo de visão, se o seu braço, né, está esticado demais, ou se está muito... Então, a gente tem que começar a tomar cuidado, sim. Os pés... Por isso que não fica cansado, Aline, se você dá as pausas. Então, por isso que eu falo que durante 30 minutos, levanta, bebe uma água, passa uma água no rosto, para você dar uma esticada, porque você não vai sofrer, né, com o seu período de estudo, tá? É uma dica, a pausa. A gente precisa de pausar a mente, sim. Obrigada. Oi, Lília. Fernanda, eu acho que a gente ainda tem um tempinho, tem mais 6 minutos, tem mais uma perguntinha. Roberta Teles, ela fala, e quando a criança perde o estímulo para estudar, sente raiva de tudo e sempre de mau humor? Estou precisando de ajuda. Sim, vou te ajudar. O Heitor quer falar antes de eu responder? Ô, Fernanda, eu estou pensando aqui nessas considerações muito importantes que você faz em relação à rotina e de uma visão que a gente tem de senso comum como algo negativo ter uma rotina, cansativo, aquela coisa que se desestimula, que é todo dia a mesma coisa, né? Acho que você poderia comentar mais um pouquinho sobre isso, né? Dessa importância da rotina, tirar essa visão negativa de rotina que a gente tem do nosso dia a dia. Eu achei muito interessante as suas considerações. Vou falar. Porque não pode ser algo negativo, né? Primeiro eu quero responder a primeira pergunta sobre a criança que fica irritada e não quer estudar. Se é uma criança que sabe verbalizar, que ela sabe falar, você precisa dar voz para o seu filho. Por que você não gosta de estudar? Conversar com ele mesmo. O que você acha que você não está ganhando quando você está estudando? Quando eu falo para você estudar e você chora, ou você não quer, ou você fica irritado e bravo, o que passa pela sua cabeça?
né? Pergunta para ele se ele quer ser alguma coisa, exercer alguma profissão no futuro. Então, nós precisamos de entender o que passa na cabeça dele. Não é só impor, olha, tem que estudar. Não, vamos entender o que ele tem de conhecimento de mundo, né? Porque o que os nossos filhos têm de conhecimento de mundo é aquilo que a gente passa para ele. Então, será que eu estou passando para o meu filho de maneira correta? O conhecimento que ele tem que ter é porque eu faço ou porque eu levo o meu filho a ter gosto? Que maneira que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para o meu filho ter gosto de estudar? Sentar com ele. De repente você começa a promover coisas na sua vida que você não pensava, que nunca fez. E começa a mostrar para ele que é possível sim. Começa a estudar com ele coisas que ele gosta primeiro. E aí as outras a gente vai introduzindo aos poucos, para ele tomar gosto de novo. Muda os horários. Por exemplo, se você tem hábito de colocá-lo para estudar na parte da manhã, promova um outro horário para ele. Né? Tem gente que acorda muito, tem gente que já acorda cansado. Né? Ou então porque não rende mesmo no período da manhã, muda o horário. Vai tentando com ele horários diferentes, dias diferentes. Não fique com ele muito tempo. Então, quer dizer, se hoje ele deu conta de fazer 3 atividades, que bom. Às vezes, aos meus olhos, é pouca coisa, mas para ele é muito, que bom. Então, vibre com ele. Tudo que ele conseguir. Olha, esse de acordar com sono é bacana de falar. Então, isso de conseguir cumprir depende do tempo que você se dispõe, mas também da sua vontade. Então, eu não sou obrigada a dar conta de tudo, não. Mas se eu conseguir desenvolver 2 questões maravilhosamente bem, vamos celebrar comigo, porque eu dei conta? Então, começa a vibrar quando ele acerta, começa a pontuar as qualidades que ele tem, começa a fazer as críticas construtivas. Quando você for falar alguma coisa que não foi tão legal, faça de maneira positiva. Né? Porque os nossos olhos, eles já, por si só, andam cheios de condenação. Né? A gente tem um olhar para o outro com muita crítica. E aí a gente começa a prestar atenção que nem sempre uma crítica vai resolver a nossa situação se você não for lá e me mostrar como é que se faz. Então, faça isso. Separa um tempinho com ele. Questiona. Tem um diálogo com ele. Tenta buscar dele o que ele tem para te falar. Porque ele vai te falar aquilo que ele aprendeu com você mesmo e com quem ele convive. Isso é importante, assim você conhece o seu filho te conhece, você conhece as pessoas que estão ao lado, tá? O Heitor falou da importância da rotina, gente. A importância da rotina é de te manter organizado. Uma mente organizada é uma mente que produz. Uma mente que produz é uma mente de sucesso. Quando você se torna uma pessoa organizada, você tende a errar menos. Eu não estou dizendo que você não vai errar, não. Você vai errar, tá? Isso não é novidade. Você vai errar, eu vou errar, nós vamos errar. Nós vamos errar muito, mas nós erramos buscando acertar. Porque se eu errar, já sabendo que eu vou errar porque eu quero errar, aí eu não estou sendo honesto comigo. Então, uma rotina ajuda você a acertar mais. Quando eu acerto mais, eu tenho vitória naquilo, porque eu dei conta, e eu consigo contribuir com quem precisa. Então, aí a gente pode ser um amparo na vida de alguém que precisa da nossa mão estendida. Oi, Lília, tem mais pergunta aí? Não, é porque, infelizmente, Fernanda, nosso tempo está esgotando. Passou Alguém tem mais rápido perguntas, demais. gente? Oh, meu Nós só Deus. temos mais 1 minuto, né? E assim, eu gostaria Sim, muito. acompanha, vai ser um prazer, Roberta. Na verdade, todos vocês. Muito bom. Eu vou falar assim, te agradeço a parceria. E eu nem sei como agradecer a presença de todos, os seus esclarecimentos aqui hoje, que eu falei que vou levar para a minha vida. Bacana demais. Pessoal, dá uma olhadinha nos links que eu coloquei lá, segue a Fernanda, porque a gente está em boas mãos. Pode. Quem tiver alguma pergunta, se vai ter prova esse ano, nada a declarar ainda sobre isso. Sabe quem vai testar os seus conhecimentos? Você. A pessoa que mais tem condição de me avaliar sou eu mesmo. Inclusive, tem uma ferramenta importante. De nada, meu amor. Tem uma ferramenta importante que chama Roda da Vida, que está num link desse que a Lília postou. Faça uma autoavaliação. Lá tem tem um vídeo explicando como que você vai fazer essa autoavaliação. Facinho de fazer, são pontinhos que você vai marcando, se dando nota de 0 a 10, você vai crescer, você vai começar a mensurar aquilo que precisa de mudar. Então, faça isso por você,
tá? Você merece, você é importante. E aí a gente vai caminhando junto. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo através do YouTube mesmo, pode deixar recadinho lá, através dos veículos de comunicação que a escola disponibilizou também. Pode deixar recadinho lá. Facebook, Instagram, site, né? A página da escola. Aí assim E eu coloquei novamente o da Roda da Vida aí, por último, tá? Ah, obrigada, Wanda. Obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz de ter passado esse tempinho com vocês. Eu entendo que os maiores são um pouco participativos, porque fico com muita vergonha, mas eu vou dar uma dica que o meu analista me deu. Quem não é visto, não é notado. Então, se faça ser notado. Porque uma hora, lá na frente, alguém pode lembrar de você. Se permita ser notado. Foi um prazer estar com vocês. Desejo sucesso de verdade, que a gente possa encontrar mais vezes, que nós possamos nos encontrar mais vezes, que eu possa trazer para vocês palavras esclarecedoras e que vocês venham contribuir comigo também, tá? Eu espero muito de vocês. Um beijo no coração. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, levando muita luz, prosperidade. Nós nos encontramos. Heitor, obrigada. Fernanda, pode contar que essa parceria já foi feita e nós vamos contar com você em outros fóruns, se Deus quiser. Porque eu creio que vai mudar tudo e o ano que vem a gente vai estar, firme e forte aí de novo. Tá bom? Estaremos perseverando. Amo trabalhar com você. Bom demais. Obrigada, eu também. Silvana, beijoca. Beijo para vocês. Boa noite, obrigada. Boa noite. Aí, pessoal, é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Maria Clara! Agora... Gente! Oi! Eliane, agora que ela apareceu para mim, que delícia você! Saudade! Ai, também, minha linda! Pois é, saudade, infinita. Ai, Jesus, esqueci de alguma coisa. Pera, gente. Pera só um pouquinho que não saiu ainda. Deixa eu ler aqui no meu caderno, calma. O nosso próximo encontro, ele está previsto para o dia 18/11. Bom, e ele vai falar sobre o eu e o outro, como lidar com as diferenças, tá bom? Opa! Eu espero todo mundo lá. Vou colocar no Clezap. Claro, você está convidada demais da conta. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Obrigada quem me lembrou aí no WhatsApp, tá vendo? É tanta coisa que a gente fica meio perdido. É que o assunto se perde, é assim mesmo. Aí, beijo para você. O nosso próximo encontro, provavelmente no dia 18/11, nesse mesmo horário, e a gente vai estar falando sobre o eu e o outro, como lidar com as diferenças, tá bom? Grande assunto, hein? Muito obrigada. Oxe, dá pano pra manga. Muito obrigada pela participação de todos. Fernanda, beijo, meus amores. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Bacana demais. Tchau, obrigada.